Olá, eu sou o Renato E eu sou a Gabi. e a gente vai fazer a nossa primeira viagem internacional. E quer compartilhar aqui com vocês algumas coisas que a gente vem descobrindo e o que tá acontecendo nesse nosso processo, porque é tudo muito novo pra gente e a gente acredita que muitas pessoas também estão aí fazendo o seu primeiro roteiro, vendo sobre a sua primeira viagem, enfim, né? Esse canal aqui surge com a vontade da gente de documentar um pouco do que a gente vai passar, o que a gente vai descobrir, o que a gente vai escolher, porque existe até alguns tópicos que a gente, logo nesse início, descobriu que outros vídeos, outros canais não falaram sobre como é viajar pro Japão, que é a nossa escolha. Sim, foi logo a nossa primeira viagem caiu pra ser no Japão. Na verdade, já era bem uma vontade nossa, só a gente não esperava que seria de fato a primeira viagem. Sim. Mas, enfim, ele tava falando sobre tópicos e, bom, eu acho que a gente consegue listar, né? 3 tópicos super importantes que a gente não ouve ninguém falar e, bom, são importantes você saber, ainda mais viajando pro outro lado do mundo, né? Bom, lista aí pra gente, Renato, quais são esses 3 tópicos? Bem, o primeiro e um dos mais aterrorizantes que a gente descobriu é que para você viajar para o Japão, dependendo da passagem que você compra, você vai precisar de um visto, se a escala for nos Estados Unidos, que é o visto de trânsito. Seria o visto mais fácil de tirar, porque você não quer tudo estar lá, você só quer passar por lá. E isso, pelo menos para mim, é uma das coisas que mais me preocupam. Sim, ainda mais que a gente não sabe se para outros países também precisa desse visto de trânsito. Acredito que não para todos, mas pelo menos pro nosso, porque a gente só foi descobrir depois que comprou a passagem. E bem, agora a gente tem que correr atrás de fazer o visto de trânsito. E o segundo tópico é que existe um acordo entre o Japão e o Brasil que os brasileiros são isentos de visto para turistar lá até 90 dias. Mas esse acordo acaba 30 de setembro de 2026. E a nossa viagem é 6 de outubro, ou seja, seja, a gente não sabe. A gente talvez tenha se lascado? Pois é, a gente não sabe se tem como adiantar um visto, se não tem, se esse acordo vai ser renovado. Isso tá no escuro ainda e é algo que a gente quer... Porque também ainda tá meio longe, né? Tá bem a gente longe. Tá gravando esse vídeo, hoje é que dia? Acho que é 7 de fevereiro. Não. Por aí, é fevereiro já. Estamos nas primeiras semanas de fevereiro e a nossa viagem é em outubro, então ainda tem muito chão e ninguém ainda tá falando de uma possível renovação ou não, então é um medo, né? É um medo bem grande. E o terceiro tópico é que, bem, ele tem o passaporte, mas eu ainda não tenho. E, bom, não que seja muito difícil tirar o passaporte, de fato não é, porque eu já solicitei o meu, mas sei lá, né, a gente fica um pouco aflita com esse tipo de coisa, porque a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Então eu tô aí na correria pra tirar o meu passaporte. E junto disso tudo, que eu acho que são de fato os 3 principais tópicos, né, porque são tópicos burocráticos, existem outras coisas por trás também. Só que aí eu não vou dizer, é uma preocupação, mas são coisas que a gente tem que falar também sobre isso, não é? Sim, como vocês podem notar, que a gente comentou, essa é a nossa primeira viagem internacional. Então a gente tem nada, a gente não tem nada, a gente não tem mala de 23 quilos, não tem nada de medir o peso da mala, a escolha de roupa, né, que é algo que ela se preocupa muito, porque a gente vai no outono. Outono. Então a gente tem que ver como que é o clima. Sim. Aí vocês vão falar, nossa, mas não tem uma mínima mochila. A gente é literalmente rato de casa, a gente não sai de casa, basicamente. Sim. Quando a gente sai de casa é uma saída super rápida, nunca precisa de nada. E também tem várias outras coisas, a gente até tem uma mochila ou outra, mas sinceramente, a gente nunca quis gastar muito com essas coisas. Então, a gente comprava na Shopee e aí eu uso e rasga, sabe? Sim. Então a gente vem pensando muito em como comprar, né? Onde comprar. O que comprar. Exatamente. E aí com isso tudo a gente tá começando a se organizar e vem aí trazer inclusive alguns conselhos pra vocês que estão também fazendo a primeira viagem de vocês. Não que necessariamente seja internacional, mas enfim, algumas dicas, né? Coisas que a gente tem visto por aí. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o nosso roteiro de viagem, né? Que eu acho que, por mais que ainda esteja longe, né?
da viagem, porque até então a gente viu que algumas coisas a gente tem que reservar com certa antecedência. No nosso caso é uma antecedência até demais, né? Porque Sim. a gente ainda tá aí há 9 meses da viagem. 9 meses. E a gente viu que tem muita coisa que, assim, só libera daqui 6 meses, então tá muito longe ainda. Tem outra coisa também, que é bem importante. Eu sei, dá ansiedade pra fazer o roteiro e decidir o que você vai fazer lá. Às vezes você quer deixar um pouco pra mais perto da data e coisas do tipo. Mas o roteiro, embora pareça que é algo só do lazer e que vai ser só importante, algumas etapas burocráticas exigem um roteiro montado para você convencer, como por exemplo o visto, né? Para você chegar no visto de trânsito, você certamente na entrevista vai ter que apresentar um roteiro, vai ter que apresentar as passagens compradas, impresso, você vai ter que apresentar uma hospedagem, pelo menos inicialmente. Sim. Então não é só a diversão no roteiro, Sim. ele tem que ser montado e é útil, né? Sim. A gente viu que muitas pessoas, às vezes, acabam levando só a parte digital, né? Tanto, não digo só o roteiro, porque é bom você levar o seu roteiro impresso, inclusive. Mas a questão de ter algumas coisas impressas, como o seu comprovante de residência lá, né? Residência não, desculpa, hospedagem, né, que se fala. Na sua hospedagem, no nosso caso, a gente tá vendo aí de ter 2 hospedagens, porque talvez a gente fique em 2 cidades. Ainda não é nada certo, porque como a gente tá falando, são vários meses ainda pela frente, então tem muita coisa que pode acontecer. Mas, enfim, basicamente isso, você levar essas coisas. Também tem alguns tipos de facilitações que pra você que tá fazendo uma viagem internacional para o mesmo destino que a gente, o Japão, tem um site que pode facilitar a sua vida na hora de fazer a imigração. E você pode acessar nesse site. A gente vai deixar aí embaixo na nossa bio. E a gente pode fazer outros vídeos abordando mais sobre esse tema também. Se vocês porque quiserem, a gente tá aqui, o intuito desse vídeo inicial é falar um pouco sobre como que surgiu a ideia desse canal, o que vai rolar por aqui, né? Pra você decidir se quer acompanhar ou não. E a gente esqueceu de comentar. A gente vai ficar 20 dias no Japão. O que também é bastante tempo, sim, tá? Muita gente escolhe uma semana, às vezes 10, 15 dias. E logo de primeira a gente chutou o balde logo, porque é uma viagem cara, já fica 20. Enlouquecemos, sim. E aí vale lembrar também que, tipo assim, são 20 dias, só que você tem que contabilizar que são 2 dias basicamente dentro do avião Quase na ida. 3. 2 dias no avião na ida e 1 dia todo no avião também na volta? Acho que é isso, eu né? acho que é 2 de volta. São Então, 2 dias. por isso que inclusive a gente pegou 3 dias a mais quase. A gente vai do dia 6 ao dia 28. Então, efetivamente vai ser 20 dias no Japão, mas a gente vai sair daqui antes de começar a contar os 20 dias, né? E aí, Sim. a volta, logicamente, tanto faz, porque você vai ficar na volta pra casa já, você não vai estar mais no Japão. Então, vão ser 20 dias no Japão. Sim, exatamente. Bom, é muita coisa pra pensar. É muita coisa. É muita coisa. E também, né, como eu não sei se eu disse nessa tentativa de gravação ou se foi na outra, se é nessa versão aqui, que eu e ela trabalhamos home office e a gente quer registrar como que vai ser, desde a preparação até a viagem. Sim, a gente vai gravar vlog lá, só que a gente não quer gravar um vlog voltado pra performar, pra dicas, estando lá de Basicamente viagem. isso daqui é como se fosse um diário pessoal da gente. Isso. E é isso. Inclusive, vocês que estão chegando agora, deixem aí o comentário de vocês, o que vocês acham importante da gente falar, do que a gente tem procurado também, enfim. Algum comentário legal, se você chegou até aqui também, Sim. deixa aí algum emoji pra gente saber que você chegou até aqui. E claro, se inscreve aí no canal e deixa uma curtida pra gente, né? Se você já foi pro Japão, comenta aí a tua experiência. exatamente, porque vai que a gente tá esquecendo de alguma coisa. Sim. Inclusive, a gente falou que vai chegar no outono por lá. Isso. Então, e aí a gente caiu numa questão porque uma amiga da minha mãe, que é próxima dela, comentou sobre o clima ameno de lá, porque até então a gente tava falando que tipo assim, ameno, tranquila, né? Levar assim... Que é ameno pra gente. Um ameno pra gente é um climinha que a gente tá usando uma roupinha tipo aqui agora e você joga um casaco por cima. Esse é o nosso clima ameno. Só que ela chegou pra gente e falou, então, no outono de lá é frio. Muito frio. Só que eu fiquei na dúvida. Como assim é muito frio? É um clima ameno. E a gente fica nessa dúvida. E agora? O que levar e o que fazer?
Sem contar que a gente tem muitas ideias, inclusive a gente tá pensando em levar só 2 malas, porque a nossa passagem ela dá direito, na verdade, a 3 malas, né? Sim. A mala de bordo de 10 quilos, uma mala de 23 e uma bolsa ou mochila. No nosso caso, a gente vai levar só a mochila e a mala de 23 e pensa em comprar uma mala lá pra trazer os cacarecos do... Sim. Bom, inclusive a gente já comprou algumas coisas que a gente tá numa ansiedade lascada, então a gente já comprou. E quando chegar, a gente pretende mostrar aqui pra vocês Sim. as coisinhas que a gente comprou. A gente quer trazer um pouco mais de análise também de alguns produtos que a gente acha interessante, coisa pra guardar bem documento, guardar bem equipamento. Sim, porque até então, estranhamente, a gente nunca acha review dessas coisas, porque a gente tava procurando mochila. Sim. Uma mochila boa de verdade, porque nada contra as outras plataformas que a gente tem por aqui, mas as que eu comprei, no segundo uso ela já tava sucateada. Cara de velha, já. Então, vocês vão falar, nossa, burgueses, queime a burguesia. Mas não, gente, não, a gente tá juntando dinheiro. Então a gente de fato vai comprar coisas melhores e de melhores marcas para ver se de fato dura. E claro, mostrar aqui para vocês a realidade, né? Se ela vai ficar arregaçada ou não. Sim, você vai tancar a viagem inteira. E aí você vai acompanhando. E no final da viagem, talvez a gente possa mostrar o que deu certo, o que não deu, o que foi um atraso que a gente achou que seria bom, o que deu errado. Exatamente. Muita coisa pela frente. Sim. E quem sabe a gente não traz aí outras viagens para vocês, documenta outras coisas. Pois é. Enfim. Pra gente é só o início. Agora o fim fica aí no ar, né? A gente não sabe. Sim. Mas é isso. Eu acho que, por enquanto, é isso, gente. A gente vai vivendo esses dias, né? E trazendo com calma, porque, como a gente falou, tem bastante tempo. Sim. Pra vocês as coisas que a gente for descobrindo por aí. Eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês de roteiro, de tax-free, algumas coisas que eu já descobri, mas eu acho que a gente precisa se organizar certinho, porque como vocês estão vendo, eu não tenho muita intimidade com a câmera. Agora o Renato, que já é inclusive um youtuber falido. Eu não queria falar isso. Já é um mas youtuber falido. Já que você falou, enfim, como ele já é uma pessoa que tem um pouco mais de carisma com a câmera, ele entende melhor, ele consegue se expressar melhor. Eu já nem tanto, porque eu não tô muito acostumada. Inclusive, sigam ele no canal se vocês gostam aí de jogos, a gente vai deixar aí na bio pra vocês. Enfim, é isso, gente. Um beijo. Valeu, senhores.